Neste momento que se encontramos neste lugar, para em mais uma oportunidade, meditar, compartilhar com todos vocês. Antes que iniciamos a meditação da Palavra de Deus, eu quero lhe dizer, se enche, se fortaleça na revelação, com base na revelação da Palavra de Deus. Sabe, esses 20 e poucos anos que Deus tem nos dado da sua graça, todos os dias vivemos experiências diferentes. E uma coisa que tenho observado, pessoas que frequentam uma religião, pessoas que iniciaram agora, pessoas que já estão há mais de 10, 20 anos, temos observado uma coisa: a necessidade que a gente tem de aprender a revelação de Deus. Quantas pessoas tenho encontrado que aderem a ensinamento falso, que ensinam os outros heresia, coisa que ouviram de pessoas que não falaram a verdade. E Deus, toda vez que eu paro aqui, eu vejo a necessidade que tem dentro de mim de aprender cada dia a verdade do Senhor. Às vezes a gente é chamado de malfeitor, é mal compreendido, e a gente deixa em Cristo, porque a gente sabe que alguns é por falta de conhecimento, uns é porque estão presos, é porque aprenderam a heresia e não abrem mão dela porque ficaram presas. Quem é preso vive assim, preso. O que é preso? É que está retido, preso em algo. A palavra presa significa isso. E vemos a necessidade. Eu tenho vivido isso, a oportunidade de ser um garçom nas mãos do Senhor para servir, porque a Bíblia diz que o maior no reino é aquele que serve, disse o Senhor Jesus. Então, entre aqueles que estão faz parte de religião ou não, tenho visto a necessidade da gente se encher para poder ajudar os outros com base na revelação da Bíblia. Pois bem, estamos meditando sobre mansidão. E nesta manhã queremos assim continuar. Eu disse na reflexão anterior que Deus fez o desejo do coração do israelita, mas Deus não estava sorrindo com eles. Deus não estava contente com eles. E isto eu não vou provar nada, quem prova é a Bíblia. Eu vou só ler, a gente vai só ministrar, através do Espírito Santo, ser ministrado na minha e na sua vida a palavra de Deus. Eu não tenho que justificar nada, eu não tenho que provar nada, porque está provado na Bíblia. Versículo de número 30 do Salmo 78. Estamos meditando no versículo 29. E eu disse na reflexão anterior que Deus disse a eles: vocês vão comer carne, mas vocês vão provar outra coisa da minha parte. Vamos ler o versículo 10. Isto foi dito na reflexão anterior. E você que ama aprender a ouvir a palavra de Deus, que Deus te abençoe. Vamos assim continuar. Versículo 30. Não refrearão o seu apetite ainda. Eis estava a comida na boca. No 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Está aí. Eu lhe pergunto nesta hora, com base na revelação da palavra, Israel era manso? Não. Vamos ler novamente. Manso, pacífico. Segundo, sossegado. Terceiro, domesticado. Aonde vamos deixar essa reflexão neste terceiro top do significado da palavra manso. Meus amados, meus queridos, é verdade que a Bíblia diz que ninguém adoma uma pessoa, ninguém amansa um ser humano. Há um ditado por aí que diz que o pau que nasceu torto não se endireita. Nas mãos do homem não, mas
oficina ou na carpintaria, o carpinteiro Jesus de Nazaré, ele endireita o que é torto. Se for na carpintaria, chega torto, mas se aproma, porque a palavra tem um nível. Deus coloca o nível na gente através da palavra, e o prumo que é para isso, é para nivelar. Então Israel viu Deus fazer o desejo do seu coração, mas não provou o outro lado, quando se refere à espiritualidade. Se Israel fosse manso, Deus tinha matado? Deus tinha matado se Israel fosse manso? Eu lhe digo que não, porque a Bíblia me diz que não. Já passamos meditando neste salmo, mas vamos ler para que sirva de base para a nossa meditação nesta hora, dentro das Escrituras. Se você não crê nas Escrituras, não tem aí que Deus não vai forçar a barra. Se você não crê nas Escrituras, você está numa situação gravíssima, mais grave do que o que você possa pensar. Salmo 10, versículo 17, aonde já passamos meditando em outras oportunidades, falando sobre mansidão. Versículo 17 diz: os ímpios serão lançados. Eu estava no outro versículo, 17, mas eu estava no 17 do versículo do Salmo 9. Salmo 10, versículo 17. O Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Então, se Israel fosse um povo manso, Deus não tinha matado, como lemos no versículo. A carne estava nos dentes. Eles estavam dizendo que carne saborosa, e Deus dizendo: daqui a pouco eu me acendo em ira, em fúria, e vocês vão morrer. Você pensou? Você imagina conhecer Deus? Como não é fácil de conhecer Deus. Deus faz o desejo do coração daquele povo e ele mesmo, no mesmo momento, mata. Não brinque com Deus não, meu filho. Não brincamos com Deus não, porque ele não é de brincadeira. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que é melhor brincar com fogo que mata também, do que brincar com Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Em segundo, ele consome um povo, uma nação ou uma pessoa. Então, ninguém consegue domar um ser humano, mas o homem consegue domar o leão, que é o rei dos animais. Consegue domar de todos os animais ferozes que tem na terra. O homem consegue domar, mas o outro homem não consegue domar outro homem, e nem as pessoas. Mas eu conheço um, e eu venho nesta manhã lhe dizer que pela graças infinitas misericórdias, eu conheço um que adoma, e deixa manso, glória, aleluia. Jesus amansa, ele deixa o homem manso. Paulo era valente. Paulo, obrigado Espírito Santo por cada reflexão trazer a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Paulo disse que era valente. Foi lá no sacerdote e pediu carta branca, autoridade máxima, para ir perseguir os cristãos. E dizia a eles: aceita e aceita, eu não aceito porque eu defendo a lei, que é a verdade. Jesus disse: você vai ver, Saulo, daqui a pouco. Aí ele vai naquele dia, pega 2 companheiros, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e Paulo na carruagem, no meio, para ir a Damasco. Mas a Bíblia diz que por volta de 12 horas do dia, o relógio de Deus não se atrasa para nada.